Gente, boa noite a todos aí, a Isabel, o João Mantanaro, a Paulo Kermes, a Caminhar Psicologia, enfim, todos que estão aí entrando em mais uma live aqui da Esquina do Pensamento. Então, para quem está chegando agora, né, eu sou Leonardo Soares, sou da Esquina do Pensamento, nos acompanha também o Ricardo Maris, a Lorena Oliveira, e mais uma vez agradecendo aí ao José Carlos, o nosso conferencionista aqui, o nosso seminarista, que vai tratar sobre um tema que é um tema extremamente importante, a ansiedade infantil, tema esse que nós já começamos na semana passada e que há pedidos, nós vamos continuar, vamos tentar aprofundar aí no dia de hoje. Então, Zé, boa noite e muito obrigado aí pela sua presença, por mais uma presença aqui na Esquina do Pensamento. Ok, Léo, só posicionando aqui melhor, só um instante, por favor, tá? Que o telefone está escorregando aqui. Ok, beleza, me desculpem, vamos lá. Então vamos começar, Léo, ok. Perfeito, Zé. Zé, um pedido que nos foi feito na última live é que a gente tentasse responder algumas perguntas, né, que foram surgindo aí ao longo da conversa de quarta-feira passada. Foram várias perguntas, obviamente não tem como a gente responder todas. Eu separei algumas perguntas aqui e categorizei em 3 grupos, né? Problemas na família, problemas na escola e problemas no isolamento social. Eu queria fazer essas perguntas e rapidamente verificar um pouco a sua visão, a sua percepção sobre essas inquietudes, né? Para ver se a gente pode também ajudar com essa participação e, na sequência, nós entramos com o conteúdo de hoje, com aprofundamento sobre o tema. Tudo bem? Combinado, ok. Vamos às Zé, perguntas. então, olha só. Primeiro bloco de perguntas sobre problemas na família, né? A Lúcila Maria Oliveira, na quarta-feira passada, perguntou o seguinte: olha, em relação à ansiedade das crianças, né? E quando os pais estão ansiosos? Eu vou ler as 3 perguntas desse bloco e depois nós podemos passar uma a uma, tá? Nesse mesmo bloco, sobre a família, o Macedo, ele comenta o seguinte: como lidar com essa criança? Acho que meu filho está com essa ansiedade, porque ele está me desafiando muito. Então, o filho desafiando muito aos pais. E, por último aqui, eu tive problemas com meu marido, isso também é Costa Leia, eu tive problemas com meu marido e ele viu tudo, a criança, e ficou muito nervoso. E sempre vai contra tudo do que eu falo com ele. Essas são 3 perguntas que nós retiramos de um primeiro momento, né, que gostaríamos de ouvir aí um pouquinho você. Então, a primeira é o seguinte: quando os pais estão mais ansiosos, como é que a gente pode lidar com isso? Isso é da Lucila Maria, que você falou, não é isso? Exato, Lucila Maria. Parece que acabou de entrar. Né? Boa noite, Lucila, estamos respondendo, seja bem-vinda, estamos respondendo ao seu questionamento. Então, Lucila, o que nós comentamos anteriormente? Que pais ansiosos criam filhos ansiosos. Né? As crianças tendem sempre a imitar os adultos. Por quê? Porque todos nós temos no cérebro os chamados neurônios de espelho, né, que eles fazem com que as crianças e mesmo os adultos tendem a perceber o comportamento do outro e a imitar esse comportamento. Né? A gente precisa também de perceber que a criança ela aprende e apreende, né, o modo de ser adulto vendo como os pais se comportam. Né? Existe um entendimento que em determinado momento do processo da nossa estruturação psíquica, da estruturação da nossa personalidade, nós fixamos na mente que ser adulto é ser igual pai e mãe, né? Como pai e mãe são. Né? E a gente vai estar predisposto sempre a manifestar os mesmos valores, o mesmo comportamento que eles têm, né, durante esse período da nossa infância. Se os pais são, né, ou estão mais ansiosos, esses pais precisam de trabalhar a própria ansiedade. Né? Nós já falamos um pouco sobre como trabalhar a ansiedade nas lives passadas, né? Nas 2 primeiras lives que a gente fez. Né? Se a Lucila não viu ainda, acho que esses vídeos estão disponíveis, né, Léo? No canal. Sim, estão todos YouTube, disponíveis. Da Esquina do No Instagram também. Né? No Instagram Exato. também, ok. Bem, e Zé, pensando aqui um pouquinho mais adiante, então o Macedo Costa Leia, ele comenta: como lidar com essa criança? Acho que o meu filho está com essa ansiedade porque ele está me desafiando muito. O ato de desafio da criança é normal em um estado de ansiedade? Sim, com certeza. Na live de hoje nós vamos falar disso, como lidar com uma criança que está ansiosa, uma criança em estado de ansiedade.
né, está desafiando. Se o comportamento do filho é desafiador, né, e esse desafio for somente durante a quarentena, pode ser que ele esteja simplesmente ansioso, né? Mas ele pode estar ansioso justamente por, às vezes, presenciar, porque é a mesma pessoa, pelo que eu entendi, que fez a pergunta seguinte, né, que houve uma questão de relacionamento conjugal lá entre o casal, né? Então, esse filho pode estar ansioso em função dessa situação, porque a situação dessa situação do casal, porque a situação de quarentena, né, e essa ameaça do coronavírus, por si só, já cria uma ansiedade na criança, né? Então, ela precisa de um ambiente para se sentir segura. E se, de repente, há um desentendimento entre o casal, esse nível de segurança é rebaixado, naturalmente, né? Então, isso é preciso de ser observado. Se, de repente, essa criança está ansiosa por insegurança, ou se ela tem um comportamento desafiador mesmo, porque existe um transtorno, né, que não é um transtorno de ansiedade, né? Então a gente nem iria falar dele, mas vamos aproveitar essa pergunta para falar a respeito, né, que é um transtorno de conduta, né, que é uma outra situação, mas que a ansiedade pode influenciar, né, que é o transtorno de oposição desafiante. Esse transtorno também já foi chamado de transtorno positivo desafiador, transtorno desafiador de oposição, né? É um transtorno infantil, né? E nesse transtorno, a criança ela vai ter sempre um comportamento de hostilidade, de desafio, de desobediência, principalmente a figuras de autoridade, né? Então, isso faz parte de uma classe de transtornos, como disse, não é um transtorno ansioso, faz parte de uma classe de transtorno que a gente chama de transtorno comportamental disruptivo, né? Então, esse transtorno acontece com a criança, dificilmente acontece com a criança, né, numa fase pré-escolar, tem entre os 6 e os 12 anos de idade, né? E essa criança tem um humor irritável, tem um comportamento argumentativo, desafiador, expressa raiva, hostilidade, agressividade, até sentimentos de vingança, né? Claro que esses sintomas vão causar problemas significativos, né, na casa, na escola, né, e precisa de um tratamento, obviamente. Perfeito. Zé, vamos avançar um pouquinho mais. Vamos agora para o bloco de problemas na escola. A Érica Rossana comentou aqui: minhas filhas estão rejeitando as atividades online da escola. Como posso lidar com isso? Principalmente porque ela também está em trabalho de home office em casa. Como é que você verifica isso? Érica, né? Érica Rossana. Isso, Érica. A quarentena impõe hábitos novos, né, para todo mundo, tanto para as crianças quanto para os adultos, né? São hábitos novos que nós vamos ter que desenvolver. Construir um hábito novo não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, né? Demanda tempo, demanda energia, precisa de um esforço realmente muito grande. No caso que a gente está falando, o adulto precisa se organizar para essa situação nova. O adulto tem que se organizar para a situação nova. Ele precisa organizar o tempo dele para atender às necessidades novas que aparecem, né? Como essa de orientar, né, as filhas nas necessidades, principalmente as necessidades escolares dessas crianças, né? E do lado das crianças que também estão formando, né, um hábito novo, não, elas não estão habituadas a esse tipo de atividade, elas igualmente precisam de suporte, né? E precisam do suporte do adulto, né? E aí, né, como é que dá o suporte para essa criança? O importante é dialogar com a criança e transmitir para ela essa informação de que o processo de educação dela, de educação formal, né, não pode sofrer uma interrupção de fluxo, né? Ele tem que ter uma continuidade, né? Ele não pode interromper essa sequência, senão ele vai ter realmente um prejuízo imediato ou na vida adulta dele. Então, explicar isso para o filho, né? Nesse sentido, né, o pai, ou os pais, no caso, pai e mãe, vão se transformar em professores dessa nova habilidade. É eles que vão ensinar para o filho, né? E ensinando isso, eles vão ensinar o filho a como lidar, como enfrentar a dificuldade, como lidar, né, e dar resposta para as adversidades, para as questões da vida, que é o que ele vai encontrar na vida, né? O que geralmente a gente encontra, adversidades, problemas, né, questões.
Então, a meu ver, né, Érica, né, ensinar hoje a lidar com o novo, com o diferente, né, assim, como exemplo dessas atividades online, né, é ensinar a lidar com as resistências internas que a criança tem, né, e uma forma de capacitar os filhos para a vida. Né? Essa questão da escola e das aulas online parece que geralmente agora estão gerando uma certa tensão. O Lucas também comentou aqui, as crianças aqui em casa estão ficando sobrecarregadas com as aulas online pela manhã e o excesso de atividades e tarefas para serem realizadas à tarde. Inclusive o mais velho dele está preocupado em repetir o ano. Como é que você encara isso, Zé? Bom, Lucas, a sua colocação e sua pergunta faz a gente pensar, né, que os níveis elevados de ansiedade que as crianças apresentam nos dias atuais estão muito ligados a um excesso de atividade, a um excesso de estimulação que essas crianças estão submetidas, de um modo geral, fora desse período de quarentena, em qualquer período, né, agora até menos, exceto nessa questão escolar que ele está colocando, né? De alguma forma, né, as atividades excessivas das crianças trazem um alívio para os pais, né, porque esses pais são cada vez mais sem tempo para se dedicar assim, a aspectos mais complexos da educação formal, né, dos seus filhos. Né? E até mesmo muitos pais têm uma dificuldade de tempo, uma escassez de tempo para lidar com as necessidades emocionais dos filhos, né, e passam por cima dessa percepção, nem tem eventualmente essa percepção. E essa é uma situação que não dá para terceirizar, né, Léo? Essa é uma situação que, né, os pais precisam de lidar com ela de uma forma efetiva. O que a família não faz, ninguém mais faz, né? Ou algumas pessoas fazem, como às vezes a escola, mas não faz como deveria ser feito em casa, como a família efetivamente pode fazer, né? Então, o excesso de atividade dos filhos, né, alivia os pais, mas prejudica os filhos. Mas parece que não é essa a questão que o Lucas, né, que o Lucas colocou. Né, a questão é outra. Né, ele está falando do excesso de exigências escolares. Né. Pelo que eu entendo, esse também é um novo desafio para a escola. Né? Um novo desafio para os educadores. Né? Como produzir, como estimular o conhecimento e as atividades que vão fixar esse conhecimento nesses tempos novos, em que tudo se resolve de forma virtual. Né? É uma nova abordagem. Né? Novo desafio. Isso não pode ser algo padronizado, né? Porque as crianças não têm todas o mesmo padrão de aprendizagem, não têm todas a mesma capacidade de apresentar resposta, por exemplo, a demandas escolares. Né? Não porque elas não sejam capazes, umas sejam menos capazes do que outras, mas porque elas são diferentes, elas são individualidades, né? Essas que cada um tem uma perspectiva diferente, própria, e uma abordagem pessoal para responder e para assimilar, né, esses conteúdos didáticos. Então, é um desafio que a escola vai ter, eu acho. Verdade. Zé, a Leia, eu acho que a Leia Macedo Costa Leia, ela coloca também, o meu filho não quer assistir às aulas online, tenho que ficar em cima porque ele sai, corre, pula no sofá e não fica com atenção nas aulas. O que você acha? Então, foi a mesma pessoa que fez, né, que falou anteriormente, né, dessa questão, inclusive relacional, né, da criança ter percebido alguma coisa na relação entre os pais. Né? Então, o comportamento desse filho pode ser uma forma de reação, perdão, novamente deslocou aqui o telefone, me desculpe, né? Mas pode ser novamente, né, o filho percebendo o ambiente, né, e percebendo alguma insegurança nesse ambiente. E nós vamos falar disso, né, no conteúdo que a gente trouxe hoje. Isso. Perfeito. O nosso último bloco aqui de perguntas, né, problemas no isolamento social. A Karine Pessoa comentou o seguinte, meu filho não finaliza suas brincadeiras e já começa com outra. Posso entender que seria ansiedade? Então, Karine, é preciso ver se esse comportamento é só deste momento ou se ele já existia antes. Porque pode ser, sim, a ansiedade. A ansiedade pode provocar isso daí. Mas pode ser que isso também indique uma questão ligada a uma questão de capacidade de foco, de capacidade de atenção.
Né? Então, é preciso saber o que ele sentia, perceber e verificar o que ele sentia anteriormente. Né? Se for algo específico do momento, é ansiedade. A Neucilenes, ela comenta o seguinte: meu filho, devido à quarentena, fica em casa e tem hora que ele morde, belisca ou fica gritando. Isso pode ser ansiedade? Pode, com certeza. E a gente vai falar disso aqui nessa live de hoje. Né? Crianças que começam com comportamentos autolesivos, ou também chamados, né, no adulto ou no adolescente, chamado de automutilação. Mas a gente vai falar disso. Perfeito. E para finalizar esse bloco de perguntas, a Selma Oliveira comenta: meu filho de 4 anos já está fazendo 2 meses em casa de quarentena, só quer ficar jogando no videogame do irmão de 17 anos. Ela está preocupada porque ele anda muito agitado. A agitação é sinônimo de ansiedade de um modo geral. Né? Então, sim, isso pode ser um sintoma ansioso que ele está percebendo. Então, nós também vamos falar nessa live de hoje como lidar com essa ansiedade. Então, essa pergunta vai ficar respondida no decorrer da nossa fala, tranquilamente. Perfeito. Tá? Zé, na nossa pauta de hoje, nós combinamos aqui que vamos verificar um pouquinho sobre essa diferença entre doença, síndrome e transtorno. Vamos ver alguns problemas recorrentes e, principalmente, como manejar o estresse dessas crianças, essa ansiedade, né, das crianças, e como lidar com essa situação. Mas antes, talvez, para aquelas pessoas que estão entrando agora na live, que não conheciam o trabalho da Skinner, o seu trabalho, você podia resgatar bem rapidamente aquele conceito de ansiedade que a gente vai trabalhar em cima desses temas que eu comentei agora? Ok, vou tentar fazer isso o mais rápido que eu consigo. Nem sempre eu sou muito rápido nessa situação, mas vamos lá. E aí você já entra já no segundo tópico lá de diferença entre doença, síndrome e transtorno. Ok, tranquilo. Então, a gente já falou anteriormente de ansiedade, de ansiedade infantil, né, e das consequências né, disso na vida da criança e de maneiras, falamos também de maneiras como lidar, né, com essa situação. Vamos tentar ampliar um pouco esse entendimento sobre como lidar com as crianças que estão sob os nossos cuidados, né, que apresentam essa ansiedade. Né? Ansiedade é um resultado da ativação, lembra que nós já falamos disso, um resultado da ativação do cérebro ante a possibilidade de um perigo. Todas as pessoas vão reagir dessa maneira, todas as pessoas passam por isso. O problema é que algumas pessoas vão manter por um tempo muito longo uma sensação muito continuada e muito intensa de ansiedade. Isso vai afetar o bem-estar dessa pessoa, vai afetar a realização de atividades do cotidiano. E quando essa condição se estabelece, né, essa continuidade durante muito tempo, a gente vai ter o quê? Um transtorno mental, que no caso é um transtorno de ansiedade. Né? O transtorno de ansiedade pode afetar pessoas de qualquer idade, inclusive criança. Né? É do conhecimento médico, né, que a ansiedade, em nível patológico, né, tem um impacto muito grande na vida social e na vida escolar das crianças. Né? E vai ter resultados, vai apresentar efeitos no futuro, vão ter resultados, consequências futuras que podem ser muito sérias. Né? Bom, então, a gente sabe que os sintomas de ansiedade, eles são o resultado daquela resposta que a gente já falou, que é de fuga ou luta, né, que o organismo apresenta, que é uma resposta normal do corpo quando um perigo é apresentado, quando ele percebe o perigo. Quando a pessoa está nessa condição, o corpo vai liberar alguns produtos químicos naturais, né, uns hormônios, que vão preparar o corpo para lidar com o perigo real. Né? E quando isso acontece, quando o corpo é preparado, né, ele fica afetado, altera a frequência cardíaca, a respiração, há uma tensão muscular, nervosa, altera a digestão. Né? O que acontece, o que é complicado, é que nos transtornos de ansiedade, né, que a gente estava falando, a resposta de luta ou fuga, de lutar ou fugir, ela é superativada e acontece mesmo quando não existe um perigo. Mesmo quando não tem a situação realmente ameaçadora. Né? Porque essa é uma resposta do corpo para uma situação ameaçadora. Quando se torna num transtorno, né, essa situação vai acontecer, né, ainda que não exista a ameaça. Né? Bom, aí né, a gente precisa de entender o que é um transtorno.
Né? O que é um transtorno? Para entender o que é um transtorno, a gente precisa fazer uma diferença de conceito, entender bem alguns conceitos. O que é doença e o que é um transtorno. E também o que é uma síndrome, né? Que nós temos muito isso na medicina. O que é uma síndrome? Uma doença, né, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, né, uma doença ela é chamada de ausência de saúde. É um conceito meio complicado, né, ausência de saúde. Mas o que é uma doença? Na verdade, ela é uma alteração de algum órgão do corpo, né, do organismo, ou do organismo como um todo, ou do próprio psiquismo. E essa alteração tem sintomas que são conhecidos. E tem uma origem, uma causa que é conhecida. Então, uma doença, como exemplo, dengue, né, que é tão comum, infelizmente, na nossa cidade, em Brasília. Né? É uma doença, tem uma causa, né, e tem um sintoma bastante conhecido. Já uma síndrome é diferente. Uma síndrome é uma condição médica, né, de um conjunto de sinais, um conjunto de sintomas que vão acontecer ao mesmo tempo na pessoa. E as causas não são muito bem conhecidas. Elas podem ser, inclusive, diversas causas. Um exemplo mais claro disso é a síndrome de Down. Né? Então, a síndrome de Down não é classificada como uma doença, mas como uma síndrome. Né? Como algo que não são um sinal, um sintoma, que não sabe muito bem a origem. Mas chegamos, então, ao transtorno que nos interessa, porque é o que acontece quando a ansiedade é vivida de uma forma tão continuada. O transtorno ela é uma perturbação da saúde mental, né? E compromete as ações das ações cotidianas da pessoa, compromete a própria personalidade da pessoa e, obviamente, traz sofrimento, não gostam de chamar atenção, não querem ser centro de atenções absolutamente, não gostam de ser notadas, né? Vão ter uma dificuldade muito grande para fazer uma apresentação de um trabalho, por exemplo, dentro de uma sala de aula, né? Elas podem ficar com medo extremo, elas podem ter medo realmente muito grande. Né? E aí elas passam a evitar amigos, elas passam a evitar a própria escola, né? E isso provoca nessas crianças uma sensação de adoecimento, uma sensação de cansaço, e elas vão ter queixas corporais, né? Elas vão ter dor de cabeça, indisposição estomacal, né? Ou qualquer outro sintoma que são próprios da ansiedade. Criança com ansiedade tem dor física, né? Tem problemas físicos, sim. Né? Elas podem sentir momentos com falta de ar, coração acelerado, tontura, se sentir inquietas dentro desse quadro de fobia social. Um outro quadro muito aprofundado, muito grave de fobia social é o que é chamado de mutismo seletivo. A criança, né, tem uma fobia social tão intensa, tão forte, que ela tem medo de falar. Ela em casa, ela interage, ela fala, ela conversa, né, com as pessoas mais próximas, mas quando está na escola, né, ou com amigos, ou em lugares onde elas não estejam seguras, elas deixam de falar. Né? Então, o mutismo seletivo é uma fobia social muito intensa. Por falar em fobia, né, tem a fobia específica, que é o medo específico. Né? É normal que uma criança, né, sinta medo de animais, de grandes, de barulho, né, como barulhos altos, como trovão e tal, de ter medo de escuro. Não, mas a fobia é o medo mais intenso e mais duradouro de algo bem específico, de uma coisa bem específica. A criança não consegue, né, superar esse medo. Elas vão ter um comportamento de evitação, elas vão ficar aterrorizadas de ficar perto de uma coisa que elas têm medo, então elas vão evitar. O adulto também faz isso. Né? Então, ela pode ter fobia de medo de tiro, de sangue, de agulha. Lembro de casos, né, de crianças que desmaiavam, né, por ver agulha, né, de injeção para tirar sangue, vai tirar sangue, né, desmaia. Né? Ou tem crianças que passam mal, né, tem uma fobia, um pânico de ver alguém querendo vomitar, por exemplo. Né? Isso não é tão incomum. Né? Então, esses são os sintomas assim, mais gerais, é uma pincelada simplesmente em cima dos transtornos. Desses transtornos, só para reforçar,
né, o mais comum, né, é desse transtorno de ansiedade de separação, porque acontece muito cedo, né, com a criança, e depois que ela vai crescendo, né, principalmente essa criança que teve, né, o transtorno de ansiedade de separação, ela pode ter um transtorno de ansiedade generalizada. Né? Então, essas são, esses são sintomas mais próximos dos transtornos. Né? Zé, okay? e tem muita gente perguntando aqui, algumas perguntas, e isso é muito importante, né? Como que nós podemos fazer para manejar esse estresse? Quais que seriam as ações possíveis de serem feitas para que esse estresse infantil da família pudesse ser controlado? Bom, a primeira e mais importante coisa a fazer, né, nessa situação de ansiedade, em que a ansiedade se transformou num transtorno e, portanto, num estresse, né, é que pais e ou cuidadores ou educadores sejam um bom exemplo para essas crianças. Nós falamos do princípio do tal neurônio espelho, né, que nós temos, a criança vê o adulto, vê aquela pessoa que está, né, que ou está orientando, ou o pai, ou o cuidador, ou o educador, e ele vai fazer algo igual. Então, o adulto que maneja bem o seu estresse, né, ele vai facilitar que a criança também, né, consiga fazer isso. Então, é recomendável que essas pessoas mantenham um estilo de vida saudável, né, para mostrar para as pessoas para mostrar para as crianças, né, a necessidade de ter um estilo de vida saudável. O que é o estilo de vida saudável? Comer coisas saudáveis, né? Não adianta você dizer para a criança que ela tem que, né, comer vegetais se você não come. Né? Fazer exercício com regularidade, ter uma regularidade de sono, evitar excesso de álcool, por exemplo. Né? E por que é tão importante, Léo, o manejar o estresse do adulto para lidar com o estresse da criança? Porque o adulto preparado, desestressado, descansado, relaxado, né, ele vai poder reagir muito melhor aos acontecimentos que estão à sua volta, acontecimentos às vezes inesperados, né, as situações como a ansiedade dos filhos, um transtorno que o filho desenvolva. Né, e aí ele pode tomar decisões que sejam mais convenientes para a família e para essas crianças. Né? Toda criança, né, ela pode, né, desenvolver um desses transtornos que a gente falou. Isso é muito ruim, é muito doloroso para a criança e para a família. Mas isso é tratável. Todos esses transtornos são tratáveis, sem dúvida nenhuma. Agora, quando você vai lidar com o estresse da criança, né, a primeira coisa é dizer para esse filho, para essa criança, né, para esse se for um educador, né, para essa criança, para esse aluno, que você está preparado para mantê-lo em segurança. A criança precisa de segurança. Né? A criança precisa realmente de segurança. Então, você vai ajudar essa criança a desenvolver uma sensação de controle, de capacidade de manejo dos próprios sentimentos. Né? Quando você diz para ele, olha, fique tranquilo, estou aqui, estou junto, né? Ele vai se sentir protegido e vai ter melhor condição, então, de controlar e manejar os próprios sentimentos. Na maioria das crianças, né, esses sintomas de ansiedade saem com o tempo, desaparecem com o tempo. Né? Mas se uma criança vive uma situação de estresse muito forte, né, um trauma, por exemplo, uma situação traumática, como de repente perder um ente querido, né, ou ver alguém da família doentado pelo coronavírus, por exemplo, né, eles podem voltar, essa ansiedade pode passar, né, mas proximamente, né, posteriormente, né, se ele ouve falar dessas situações, ele pode retomar os sentimentos negativos. Né? Eles podem acontecer. Então, a gente precisa ter esse cuidado do que fala para as crianças, do que informa para as crianças, do que conversa perto das crianças para poder reduzir o estresse delas. Né? Então, o estresse, então, só reforçando, né, o estresse é uma reação do organismo. Né? Uma reação do organismo a uma situação, né, qualquer, principalmente ameaçadora. E o que é mais comum? Né? Por exemplo, em crianças de até 2 anos de idade, né, a criança que está estressada, elas vão ficar irritadiça.
né? Ela vai apresentar o comportamento de choro, vai querer ficar mais choro do que o habitual, vai querer ficar mais tempo no colo, né? Isso é estresse, isso é ansiedade. Se ela vai crescendo ali para os 3, 6 anos de idade, né? Se elas ficam estressadas, elas podem apresentar comportamentos regredidos, né? Elas regridem, já comportamentos já superados. Ela volta a fazer xixi na roupa, por exemplo, ela tem crise de raiva, ela tem dificuldade para dormir, né? E nessa faixa é muito importante, né? Ela pode se machucar, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso também, e foi a pergunta também que uma pessoa fez anteriormente, né? O estresse numa criança de 7 a 10 anos de idade, né, pode se manifestar por tristeza, né, por irritabilidade, né, a criança fica raivosa, né, ou ficam assustados, são facilmente assustados. Já no pré-adolescente, né, ou no adolescente, a coisa muda de figura, né? Eles podem apresentar comportamentos muito imprudentes, como dirigir de um modo imprudente, né? Comportamentos bem inadequados, consumir droga, né? num momento muito inadequado, consumir álcool, né? Nesse momento também inadequado, por ansiedade, né? Alguns adolescentes ou pré-adolescentes vão ter um comportamento ao contrário, eles vão se sentir mais oprimidos, eles vão querer ficar mais em casa, ficar mais retraído, vão sentir emoções muito fortes e não vão saber lidar com essa situação, né? Na quarentena, né, as crianças tendem a ficar muito afetadas, né, ficar muito assim, ansiosas, né, porque houve uma mudança de rotina na vida dessas crianças, é uma mudança séria. Estão em casa todo o tempo agora, na companhia dos pais, né? E aí, às vezes, esses pais não têm muita paciência para lidar com as necessidades da criança. Não é simplesmente lidar com a criança, mas com a necessidade da criança. E os pais podem até não ter uma empatia, né? Assim, a empatia, essa capacidade de percepção do que a criança está sentindo, do que está se passando com o outro, né? Ele vê a situação com olhos do adulto, não com o olho da criança. Então, muitos pais ficam, então, portanto, impacientes, vão ter dificuldade para acolher os filhos, de lidar com essa ansiedade. Antes, né, bastava ligar a TV, ligar o celular para distrair as crianças. Mas e agora? Será que isso vai funcionar? Vai ficar, as crianças estão em casa o dia inteiro, né? Vai ligar a TV o dia inteiro, vai dar o celular para a criança o dia inteiro, né? O que criança precisa é de interação e de atenção, muito mais do que distração, né? Ela precisa de distração, sim, mas né? Principalmente de atenção e de interação com ela, né? Zé, em cima dessas reações que você colocou, nessas fases etárias, então, assim, pelo que a gente pode entender, é cada vez mais necessário uma participação ativa dos familiares, dos pais, educadores, das pessoas que estão próximas, né, a essas crianças com ansiedade. Agora, pensando nessa situação, quais são as ações que podem ser feitas para lidar com essa ansiedade? Se a gente fosse dar aqui um passo a passo, ou talvez se a gente pudesse orientar aos pais, educadores, cuidadores, em termos de um procedimento, né? Como é que a gente poderia auxiliá-los nesse sentido? Como é que eles podem lidar com as crianças ansiosas? É preciso de aprender, né? Os pais, os cuidadores precisam de aprender efetivamente a lidar com uma criança ansiosa, né? Porque os níveis de ansiedade estão altos, né? Nós temos cada vez mais um número crescente de crianças com ansiedade. Nosso serviço de saúde aqui não tem medidas, não tem assim, números muito claros, muito específicos sobre como essa coisa tem acontecido e tem evoluído, né? Mas em outros países esse trabalho é feito de uma forma diferente, né? E os serviços de saúde, por exemplo, norte-americanos, eles são muito pontuais né, nesse trabalho, né? E eles estão registrando hoje, né, um número cada vez maior de crianças ansiosas, sabe, Léo? E muitas com uma evolução, infelizmente, com uma evolução para tentativa de suicídio e de suicídio consumado,
entre crianças. Né? Então, é importante que os pais vejam como é que eles estão, aspas, cuidando dos filhos, né? Do quanto eles estão interagindo saudavelmente com esses filhos. O momento é de transmitir valores, é de formar valores adequados, valores sociais, valores emocionais, né? Que possibilitem essas crianças se tornarem, né, cidadãos, pessoas, né, cidadãos, perdão, né, pessoas saudáveis no futuro. Né? Tem um especialista em ansiedade infantil, professor da Universidade de Nova York, o Dr. Clark Goldstein. Ele é especialista em avaliação e tratamento de ansiedade infantil e de transtorno de humor, né, em criança. Ele estabeleceu um decálogo, né, para como lidar com a ansiedade infantil. E, de um modo geral, o que ele traz é o seguinte, e vale aqui para responder a pergunta que você coloca, né, e para nós informarmos a todos a respeito disso. Primeiro ponto, e mais importante, não tente eliminar a ansiedade do seu filho. Parece contraditório, parece uma coisa que... Não, mas eu preciso de tirar a ansiedade do meu filho. Não tente eliminar, tente ajudá-lo a controlar a ansiedade. Né? É difícil ver uma criança sofrendo, mas a melhor maneira de ajudar, então, não é simplesmente eliminar o estresse, né, que esteja provocando aquilo que ela está sentindo, mas ajudar ela a tolerar a ansiedade, porque essa criança vai crescer, ela vai sofrer de processos ansiosos, né, por interações sociais a vida inteira. Né? Então, ajude o seu filho a controlar. Né? Quando ele aprende a controlar, os níveis de ansiedade tendem a diminuir, né? E vão até a desaparecer com o tempo. Né? Então, evite, né, atenda a perspectiva dessa criança, né? Ajude essa criança a tolerar a ansiedade, evite minimizar, né, a preocupação. Olha, a questão não é que não tenha o que preocupar, é como você vai lidar com isso. Então, é conversar com essa criança e, principalmente, ajudar essa criança a expressar, a colocar em palavras o que ela sente, né? E reafirmar mesmo com convicção a disposição dele, pai dela, mãe dele, educador, de ajudar a entender essa criança e a encontrar uma solução. Não encontrar uma solução. Né? Dizer simplesmente, não se preocupa com isso não se preocupe com isso, não é uma solução para a ansiedade infantil. Nunca foi e nem vai ser. Né? A preocupação, então, o sofrimento que a criança tem com alguma coisa que angustia, é real. Ela acontece efetivamente, né? Ainda que o adulto não consiga avaliar isso adequadamente, não consiga perceber. Né? Mas quando a criança sente que o sentimento dela está sendo considerado, está sendo entendido, ela vai ter mais segurança, como a gente já disse antes. E ela vai desenvolver, então, um sentimento que vai habilitá-la para enfrentar essas dificuldades. Né? Esse momento de lidar com a ansiedade da criança é uma oportunidade tanto para os pais, para cuidadores, para educadores, porque é um exercício fantástico de empatia. Né? Para fazer isso, o adulto tem que estar no modo empático, vamos dizer assim. Então, esses adultos vão educar a eles mesmos. Né? Eles vão se capacitar para entender a mente infantil com as limitações que são naturais da mente infantil. São próprias do estágio de desenvolvimento da criança e da maturação neurológica dessa criança. Né? Então, e essas pessoas então, vão estar se capacitando, o adulto vai estar se capacitando para orientar melhor, né, a criança que ela tem sobre os cuidados. Né? Então, depois que a criança aprende a reconhecer a ansiedade, ela precisa de ser ensinada. Primeiro, a gente ensina ela a reconhecer a ansiedade e depois ensina a controlar ou administrar esse sentimento. Né? Aí, essa é uma coisa que precisa ser feita com calma, com paciência e com a percepção do adulto de que está fazendo algo que é importante. Né? O que vai ser ensinado, obviamente, vai depender do contexto da criança, né? Da interação social em que essa criança, a interação social em que ela está, da questão da família. Né? Mas uma coisa, por exemplo, que os pais podem fazer objetivamente quando uma criança está ansiosa, ao invés de simplesmente eliminar, ensina a respirar.
Nós falamos de respiração na primeira live que fizemos, né? Então, aprenda a respirar. Olha, ensina a respirar profundamente. Inspira pelo nariz, leva o ar até a base do pulmão, né? Enche o pulmãozinho e depois solta pela boca, né? Inspira, né? Conta de 1 a 10, né? Ensina a contar de 1 a 10 enquanto faz essa respiração, né? E ela vai levando a mente para essa contagem, ela se distrai, né? E aí a ansiedade vai diminuindo, né? É muito melhor ela aprender dessa forma, se distraindo com uma contagem, e a respiração em si, né, com o aporte de oxigênio, vai diminuir a ansiedade, né, do que ela se conectar com a ansiedade se machucando, o que acontece muitas vezes. Né? Porque, como a gente já disse, isso pode ser o princípio de um comportamento futuro de autolesão. Né? A criança tem muita ansiedade, não sabe o que fazer com essa ansiedade, né, e ela vai se machucar. Bom, respeitar os sentimentos das crianças, né? Mas respeita, mas não reforça os sentimentos da criança, né? Então, se eu validar alguma coisa, não significa concordar com essa coisa, né? Eu valido o sentimento, mas eu não tenho necessariamente que concordar com aquilo, né? Se a criança tiver, né, medo de ir ao médico, eu preciso considerar isso, né? Não vou menosprezar. Não devo dizer que isso não é nada, né? Para essa criança é uma coisa séria. Então, ela deve ouvir, compreender o adulto, né? Deve ouvir, compreender, ajudar a criança a entender o motivo do medo e enfrentar esse medo, né? A pessoa deve reconhecer o medo da criança com respeito, né? Respeitar e ajudar a enfrentar. Preocupar é natural e a criança precisa de saber disso, né? Então, a educação emocional vai ser reforçada, dessa criança vai ser reforçada quando ela entender, né, que a sua preocupação tem um propósito de se defender, de se proteger, não é à toa que está acontecendo, é natural e que acontece com todo mundo, né? Mas que a gente às vezes exagera nessa preocupação e que a gente pode controlar isso daí, né? Então ela aprende que está ansiosa e aprende a lidar, né, com essa ansiedade ensinada pelos pais, né? Ou, né, na escola, no ambiente escolar, porque, né, Léo, é no ambiente escolar que a criança vai encontrar uma boa parte das situações que vai deixá-la assustada, vai deixá-la com medo, né? É aí que ela vai ter o desafio de aprender um novo, né? E de se relacionar com o outro, de se relacionar com o meio, né? O terceiro ponto, não reforçar os medos da criança, né? Então a criança está no escorregador e diz, cuidado, você vai cair. Isso reforça medo, então isso precisa ser evitado. Outro ponto é não evitar as situações simplesmente porque elas causam ansiedade para o filho. Ok, causa ansiedade para o filho, mas vai lá e faz aquela coisa, né? Ajude o filho a sentir melhor, né? Mas sem reforçar essa ansiedade, né? Então, vamos supor, a criança está chateada, está incomodada de estar no berço, chora, o adulto vai lá e tira ela do berço, né? Ela vai aprender e vai reagir dessa mesma forma no outro momento. É claro que num exemplo desse você precisa de saber por que ela está chorando, né? Precisa de verificar a causa real do choro, né? O outro ponto explique para a criança a questão da ansiedade, né? Mas seja realista, né? Não afirma como se você estivesse fazendo uma promessa, né? Que não vai acontecer aquilo com a criança, que os medos dela são irreais. Não afirma que ela não vai falhar na prova, no teste, que ela vai se divertir com uma coisa que ela tenha medo. Você está com medo da montanha-russa? Não tem problema não, vai que vai ser divertido. Você não pode fazer uma afirmação dessa. Não pode afirmar que uma outra criança não vai rir dela durante uma apresentação na escola, né? É preciso estimular a confiança de que, apesar dessas circunstâncias, ela é capaz de enfrentar essa dificuldade, de enfrentar esse medo, né? Isso vai diminuindo a ansiedade, né? Outra coisa importante é fazer, que os pais fazem muito, perguntas que sugerem uma resposta focal, né? E essa é uma coisa complicada. Por exemplo, a criança vai fazer uma prova e está ansiosa, o adulto pergunta, você está com medo da prova?
Isso deixa a criança com dois tipos de resposta, sim ou não. Sim, estou com medo da prova, não estou com medo da prova. E ela não tem a possibilidade de falar do que ela está sentindo efetivamente, que às vezes não é simplesmente um sim ou não que responde, né? Então, o que a gente deve perguntar? O que você está se sentindo? Pergunta dos sentimentos. E não é você está com medo da prova. O que está se sentindo agora? Ou, se quiser saber a respeito da prova, dizer, você está se sentindo... Como você está se sentindo com relação à prova, né, por exemplo? Então, ser específico nesse sentido, né? Outra coisa, encorajar a criança para que ela... encorajar a criança a falar para ela que você está gostando de ver, né, a forma como ela está tolerando a ansiedade. Então, encorajar a criança a tolerar a ansiedade. Né? Dizer que você está gostando de ver o esforço que ela está fazendo para acertar, para enfrentar o medo, para enfrentar os problemas, né, para enfrentar a ansiedade. Né? E diz para ela, reforça, quanto mais você tolerar essa situação, mais ela vai, né, minimizar, mais ela vai diminuir, né, ao longo do tempo, né? Vai diminuindo. Outra coisa, né, às vezes pode ser sensato dizer para a criança que algum medo dela vai realmente acontecer. Então, precisa de pensar para enfrentar, precisa de pensar em estratégias, observando os sinais que a criança apresenta. Né? Então, falar, isso pode acontecer, esse medo seu. E se acontecer, como é que você vai lidar com isso? Por exemplo, tem algumas crianças que têm medo de ser esquecida na escola, né, pelos pais. O pai não vai lá buscar. Aí então pergunta para ela, e se acontecer isso, o que você faz? Né? Traça uma estratégia, ensina a criança o que fazer caso uma situação dessa aconteça. Zé, outro ponto, tempo, né? Só sinalizar aqui, nós temos 4 minutinhos, então a gente pode ir caminhando para finalizar essa fala e verificamos. Tá, então só para terminar essa questão, né, diminuir o tempo que antecede a situação estressante, é o outro ponto, né? Então, se vai a um médico, se a criança é ansiosa, ela tem que ir fazer um exame, por exemplo, não diz para ela uma semana antes que daqui a uma semana ela vai fazer um exame. Né? Fale no momento em que isso for, né, necessário de ser dito. Então, diminuir esse tempo que antecede uma situação muito interessante ajuda a diminuir a ansiedade, né, da criança. Outra situação é ser, né, um exemplo de como controlar a ansiedade de maneira saudável. É o que a gente vê no início. Né? A criança tem os neurônios de espelho, como nós temos, né? E ela vai tender a nos imitar. Crianças são perceptivas e também aprendem por imitação. Então, se o pai, se o cuidador, se o educador é um exemplo, ela vai lidar, então, com a ansiedade de uma maneira mais saudável. Né? Agora, todas essas situações, eu sei que o tempo está terminando, todas essas situações são tratáveis, são tratáveis. De um modo geral, elas deveriam ser tratadas em família, né? De um modo geral, elas deveriam ser tratadas dentro do ambiente escolar. Né? Então, agora, escola e família, nós temos na live anterior, né? Educadores, pais educadores, família e escola, né, são os personagens e os ambientes indispensáveis, né, para a formação da saúde mental, né, das crianças. Então, ter paciência, essas questões são tratáveis. Se os temas que as crianças de ansiedade que as crianças apresentarem forem muito intensos, né, os pais devem buscar uma ajuda profissional. Né? E para transtornos ansiosos, a maior parte deles são tratáveis, né, com terapias. E tem os terapeutas infantis, né, que estão muito bem capacitados para atender a necessidade da criança e dos pais. E sempre lembrando, né, na ansiedade infantil, né, a gente trata dos pais. Trata da criança, legal, mas trata dos pais. Né? Dos pais. Zé, mais uma vez, muito obrigado. Nós estamos aí no nosso limite de tempo, né? Nossa proposta dessas conversas é que sejam conversas de fato de 1 hora também, porque as pessoas têm atividades, têm que descansar, têm que dar atenção para a família, né, para os filhos, mas ainda assim é muito importante e as suas dicas foram preciosas mais uma vez aqui para todos.
Eu queria convidar a todos vocês que estão aí nos seguindo, que visitem o site da Esquina do Pensamento, www.esquinadopensamento.com.br. Verifique ali, tem muitos vídeos, tem essa live como as demais também vão para esse site. Nosso canal do YouTube também, Esquina do Pensamento, nosso Instagram, e que mandem temas, né, interesses. O Zé está disponível, ele já se colocou disponível aqui para a gente, e nós podemos aprofundar esse tema na próxima live ou podemos verificar outros temas que sejam de interesse dessa nossa comunidade, tá bom? Gente, muito obrigado, Zé, muito obrigado mais uma vez. Passo a palavra para você se despedir e um abraço para todo mundo. Agradeço, né, a equipe da Esquina do Pensamento por essa oportunidade de abrir as portas, né, para a gente comunicar, e a todos pela disponibilidade em nos ouvir, né? Eu espero poder ter ajudado de alguma forma a entender essa questão da ansiedade infantil.